Informativo 963 STF. Direito Administrativo, Responsabilidade Civil do Estado. Redução de alíquota de imposto de importação e dever de indenizar. A União não tem responsabilidade pelos prejuízos supostamente causados à indústria de brinquedos nacional pela redução do imposto de importação de brinquedos na década de 1990. A primeira turma, em conclusão, negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário com agravo em que se discutia a responsabilidade da União pelos prejuízos supostamente causados à indústria de brinquedos nacional pela redução do imposto de importação de brinquedos na década de 1990, informativo 959. No caso, o acórdão recorrido decidiu que a possibilidade de alteração da alíquota do imposto de importação por ato do poder público, como instrumento de política e economia, não gera direito à indenização por se caracterizar como ato legislativo, com efeito geral e abstrato. Isso porque seria inerente à política econômica a possibilidade de alteração para atender às circunstâncias internas e externas, como é inerente ao risco empresarial a necessidade de adaptação a tais mudanças. Não haveria, dessa forma, direito subjetivo à manutenção de determinada política econômica, desde que estabelecida genericamente e sem compromisso de sua permanência por determinado prazo. Ademais, não haveria afronta ao princípio da boa-fé ou quebra de confiança a legitimar a expectativa sólida no sentido de manutenção das alíquotas do imposto de importação. Portanto, não se configuraria a responsabilidade civil do Estado pelos prejuízos resultantes da queda dos níveis de venda dos produtos nacionais. O colegiado concluiu que o entendimento da Corte de origem não divergiu da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, STF, R. 225.655 e R. 224.285. Ademais, o tribunal acou-se lastreou na prova produzida para afirmar seu convencimento no sentido da inviabilidade de ser atribuída à conduta da ré comissiva ou omissiva a responsabilidade pelos danos patrimoniais eventualmente sofridos pela autora. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão impugnado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Direito Administrativo, Serviços Públicos. Acesso à educação para crianças com deficiência e inércia estatal. A primeira turma retomou julgamento de agravo regimental em recurso extraordinário com agravo em que se discute a possibilidade de o Judiciário obrigar o Estado a contratar professores interlocutores de língua brasileira de sinais, Libras, para assistir alunos com deficiência auditiva matriculados na rede pública de ensino. No caso, foi ajuizada a ação civil pública em face do governo estadual com o fim de suprir a demanda por intérpretes de Libras, tendo em vista o número de alunos com deficiência auditiva e sua evasão escolar, dada a dificuldade em assimilar os conteúdos e conseguir aprovação nos exames. Em seu pedido, o Ministério Público requereu a contratação de professores especializados, sob pena de multa diária. O ministro Alexandre de Moraes, relator, reiterou o voto apresentado em assentada anterior, no sentido de negar provimento ao agravo. Considerou que, muito embora exista extensa base legal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e convencional, Convenção de Nova York, no sentido da necessidade inconteste de atendimento ao aluno com deficiência, no caso, não houve omissão por parte do Estado. O governo estadual regulamentou a contratação de professores intérpretes de Libras, seja por meio de concurso público, seja por meio de contratação em caráter emergencial, para atender situações urgentes. Entretanto, nenhum candidato se habilitou. Dessa maneira, o Judiciário não pode obrigar o Estado, se não houve inércia. Em divergência, o ministro Roberto Barroso deu provimento ao agravo. Ressaltou que, tendo em vista a existência da ação civil pública, o governo estadual realizou parceria com organizações não governamentais e conseguiu contratar professores habilitados. Nesse sentido, a mera regulamentação para contratar professores não é suficiente para considerar que o Estado agiu plenamente. Na prática, faltou o empenho necessário para garantir o acesso à educação para as crianças com deficiência, que é o que a lei exige. Em seguida, o ministro Luiz Fux pediu vista dos autos.